Olá, colegas de todo o Brasil, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 1º de março de 2013. Começa agora mais um Cresce Esclarece. Só lembrando aos internautas, aos nossos colegas que nos acompanham nesta manhã, que na próxima sexta-feira estará retornando aqui o Eduardo Lira, que irá continuar falando sobre técnicas de venda. E no dia 15, sexta-feira, por mais uma vez estará o Dr. Mauro Antônio Rocha, do Jurídico da Caixa Econômica Federal, para nos falar e responder a sua pergunta sobre Fundo de Garantia e Carta FGTS. Okay? E já na terça-feira que vem nós colocaremos a enquete no ar e acompanhem, votem. Veja qual é o tema que você gostaria de ouvir, para que possamos tecer o comentário e ir ao mercado buscar os especialistas sobre o tema que você, corretor, escolheu. E hoje nós estamos aqui com um tema maravilhoso que é sobre precauções, cuidado na hora de vender imóveis. Esse cuidado é cotidianamente. Para nos falar sobre este assunto, nós estamos com um convidado especial, nosso grande amigo, Dr. Daniel Martins, corretor de imóveis e advogado. Doutor Daniel, muito obrigado por sua presença, em nome de toda a diretoria do CRES, em nome do nosso presidente do CRES São Paulo, José Augusto Viana Neto. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço a Diferença Todo Especial pelo convite, agradeço aos colegas que escolheram o meu tema, agradeço ao presidente Viana por permitir eu estar aqui falando sobre as experiências vividas durante esses quase 50 anos de corretagem. Eu estou aqui à disposição, doutor Gilberto, para responder às perguntas que o senhor julgar conveniente. Sim, aos nobres colegas que nos acompanham nesta manhã, as perguntas estão abertas. Se você quiser entrar no chat do programa, dá uma olhadinha, clique aqui. Ou se quiser mandar a pergunta direto, você pode mandar a sua pergunta. E vamos então já tecer a nossa primeira questão, a nossa primeira pergunta. Nós vamos falar sobre 3 artigos do Código Civil brasileiro. Vamos falar aqui ao nosso especialista para que ele possa nos ajudar no entendimento do que diz o artigo 723 do Código Civil brasileiro. Ele diz o seguinte: sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influenciar no resultado da incumbência. Então, eu pergunto ao doutor Daniel, poderia dar alguns exemplos práticos, doutor Daniel, sobre o artigo 723? Pois não, é com muita satisfação que eu vou expor alguns detalhes sobre o Código Civil. Hoje, lamentavelmente, os nossos colegas corretores de imóveis se esquecem de elaborar um contrato, constando no contrato todas as atribuições que lhe foram conferidas para fazer a venda. Segundo, devem extrair todas as certidões necessárias que provem que o vendedor está em situação jurídica que possa vender o imóvel, que o imóvel está completamente em ordem. Um detalhe importante, doutor Gilberto, ocorreu-me há uma semana um imóvel calcionado numa locação. Deve o corretor verificar na matrícula do registro de imóveis se estiver ocorrendo esse tipo de anotação, procurar que no momento da venda, na escritura, seja transferida ao novo proprietário os direitos para ele descalcionar o imóvel. Porque se isso não ocorrer, a corregedoria não permite que o oficial do cartório de registro de imóveis descalcione o imóvel. Muito bem, isso quer dizer que lá na matrícula não pode ter nenhum tipo de gravame, pois se tiver, precisamos antes regularizar. Ok, colegas? Então vamos aqui ao artigo 725, ele diz assim: a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Então eu pergunto, o contrato de mediação a que se refere é o contrato de prestação de serviço, doutor Daniel?
A mediação e o contrato de prestação de serviço, um é sinônimo do outro. Veja o seguinte, no contrato de prestação de serviço, o que deve fazer o corretor? Constar prazos, preços, condições, e que o proprietário declare na autorização do contrato de prestação de serviço que o imóvel está devidamente em ordem, não há nenhuma implicância judicial que possa impedir a transação. Porque há diversos casos de imóveis que estão à venda, mas o proprietário está com problemas na Justiça Estadual, na Justiça Federal, na Prefeitura, taxa de lixo. Todos esses detalhes devem ser observados pelo corretor e colocar no contrato que o proprietário declara que está tudo em ordem, para evitar que ele amanhã venha responder por um problema. Tendo todas essas precauções no contrato, sem dúvida alguma, se houver um arrependimento do comprador ou do vendedor com a autorização de compra assinada, com a autorização de venda assinada pelo proprietário, sem dúvida nenhuma ele fará jus à comissão. Por quê? O que é uma comissão? Uma comissão é tida como alimento, e o alimento tem sempre prioridade para o cidadão receber. Ótimo. Só lembrando que o nobre presidente José Augusto Viana Neto, em todas as suas falas, ele comenta a todos nós corretores de imóveis para que documento é importante. Então, nada verbal. Vamos fazer tudo com base em documentação. Então, precisamos sim cumprir a nossa lei 6.530, no seu artigo 20º, inciso 3º, quando fala sobre a autorização. Isso não quer dizer que era uma exclusividade. A autorização, precisamos cumpri-la por força de lei, porque senão estaremos infringindo a nossa legislação. Vamos aqui ao artigo 727, que nos diz assim, ó, se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, como fruto de sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se os negócios se realizarem após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito do trabalho do corretor. Então, faço a pergunta. Esse artigo refere-se a que tipo de documento? É esse contrato, doutor Daniel? Exatamente. Veja, deve estar previsto no contrato, aliás, no nosso escritório nós fazemos o contrato da seguinte maneira, que mesmo após o término do prazo contratual, se houver uma transação com o cliente indicado pelo corretor, indicado de forma escrita, documentada, sem dúvida alguma, o corretor fará jus a essa comissão e cabe até uma ação de cobrança da comissão, sem dúvida nenhuma, e vai receber. Já temos aqui problemas aqui, olha. Primeiramente, eu queria então agradecer ao meu grande amigo Robson Freitas Lopes, lá da cidade da Praia Grande. Ele que está sempre conosco. Um forte abraço, recomendo um abraço, obrigado. Então, Robson. A Valquíria Zada, doutor Daniel, ela tem uma pergunta que diz assim: como temos que nos precaver para a venda com uso capião? Valquíria, o que eu aconselho você é o seguinte: todo uso capião, ele tramita na comarca do imóvel central. Praia Grande, por exemplo, seria o fórum central da Praia Grande. O que você deve fazer? Ir ao fórum, peça o processo no balcão, que o processo é livre, verifique a situação que está, como é que está o andamento do uso capião. Se houver controvérsias ou se houver uma afronta ao uso capião, você não deve fechar o negócio. Porém, veja como é que está o andamento processual. Normalmente o juiz dá os despachos ou favoráveis ou não, e é fácil de você acompanhar. Se não tiver favorável, não feche o negócio, porque a responsabilidade é sua depois. Muito bem. Nós estávamos falando sobre a questão de honorários. Aqui nós temos aqui o nosso colega, nosso amigo, Ademir
ao Ponte. Olha o que ele diz, doutor Daniel. Fiz a captação do imóvel para a venda, mas não peguei a autorização. Olha aí, está infringindo a lei, meu amigo. Combinamos o percentual de 6% no caso da venda. Ocorre que fizeram o negócio direto e se negaram a pagar a comissão. Valor da venda inicial do imóvel, R$700 mil. Mas a venda saiu por 650 mil. Valor da comissão, 39 mil. Já notifiquei as partes, mas se negam a pagar a comissão, pois a vendedora disse que não assinou nada. Então ele pergunta aqui ao doutor Daniel, como devo proceder? Eu acho que ele está com pouco documento em mãos, né, doutor? Veja, colega, lamentavelmente, se você não tiver um testemunha eficiente, e a melhor testemunha que seria para você, seria o comprador. Se o comprador afirmar que você apresentou ele, levou ele ao imóvel, apresentou, combinou todos os valores, trouxe ele todas as informações. Se ele der essa informação, der esse testemunho para você, você sem dúvida nenhuma irá receber a sua comissão. Caso contrário, sem a autorização por escrito, e aconselho sempre, faça tudo por escrito. Até a entrega das certidões para o cliente, faça um relatório e entregue por escrito também. Muito bem. Doutor Daniel, no caso dos artigos 723, 725, 727, que nós tecemos esse comentário a respeito desses artigos, o senhor teria alguma coisa a acrescentar que se julga ser importante, o cuidado que o corretor deve ter nesses artigos? Sim, veja, é que eu sempre digo para os corretores que trabalham com o nosso escritório, você deve sempre conhecer o imóvel, o estado físico do imóvel, o estado documental do imóvel e procurar fazer com que o departamento jurídico tire todas as informações para que você possa fechar uma transação correta e deixar o seu cliente tranquilo. Caso contrário, você irá responder, sem dúvida alguma, pelos efeitos da negociação. Muito bem, olha aqui. Lourdes, ela mandou uma pergunta. Proposta de venda. A ficha de visita tem validade jurídica? Sem dúvida nenhuma. Se você tem uma autorização para a venda daquele imóvel, você apresentou uma proposta de venda para o comprador, entendeu? Digamos que amanhã ocorra a venda e o vendedor, por qualquer razão, não queira pagar a comissão. Com a proposta de venda, com a ficha do imóvel na própria audiência de perguntas e respostas perante o juiz, você vai ganhar o recebimento da comissão, se a venda for concretizada. Muito bem, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer ao doutor Daniel, que é o seguinte: o corretor poderá ser responsabilizado no caso de omitir algum detalhe que possa influenciar na transação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma feira livre na porta do prédio ou na porta da casa, na porta do imóvel. Uma poluição sonora causada por bares, trânsito pesado, né, pessoas que fazem muito barulho, ou uma área construída não averbada. O corretor pode omitir ou ele vai responder por isso, doutor Daniel? Veja, tudo que está ao alcance do corretor consultar e ter conhecimento, ele vai responder sem dúvida nenhuma. Mas quando não há dolo numa negociação, ele não vai responder por nada. E digamos o seguinte, o cidadão que vai comprar uma casa e tem uma feira na porta dele, quem deve tomar o cuidado de verificar isso é o próprio comprador. Se há uma casa ao lado que não está averbada por qualquer razão, o corretor não tem culpa nenhuma. Se há um excesso de barulho acima dos decibéis permitido pela lei, o corretor também não tem culpa, porque esse barulho pode ser uma vez por outra que ocorra. Então,
eu não atribuo nenhuma responsabilidade ao corretor nesse ponto, não. Mesmo se o cliente falar para o corretor, gostaria de uma rua tranquila porque eu durmo tarde, acordo cedo, eu trabalho em tal local, né? Mesmo nesse caso, o corretor não será responsabilizado. Ele não tem que falar para o cliente, olha, aqui normalmente tem aquele bar ali que costuma ficar até meia-noite, tem uma feira na porta, ele deveria falar, é bom ele falar. Não, a obrigação do corretor é transmitir ao cliente todos os conhecimentos que ele tem sobre o imóvel e as características da região, se tem uma feira livre na frente, se tem um boteco que faz barulho até altas horas da noite, é obrigação do corretor informar. Mas até ele informar ou não e ter a responsabilidade só é causada se há um dolo. O que é o dolo? É querer dar uma informação para o cliente erradamente. Mas se ele não deu informação errada, levou o cliente ao local, o cliente normalmente quando vai comprar um imóvel, via de regra, ele vai 2, 3 vezes ao local, vai verificar, entendeu? E se ele mesmo verificar todos esses detalhes, não vai comprar aquele imóvel. Certamente. Isso quer dizer, então, que possamos analisar o seguinte, tudo que estiver ao alcance do corretor, ele não deve omitir, ele deve falar, né? Deve falar. Muito bem. Então, nós temos aqui o André Rosano Tavares, lá de Tatuí. Ele faz uma pergunta. Bom dia a todos. Em caso de captação de imóvel que está em inventário, como devo proceder? Existem 4 herdeiros. Bem, André, não? André, veja, é muito simples. Os processos de inventário que tramitam pela vara de família normalmente são processos com rigor da lei, só os advogados que têm acesso ao processo. Mas você pode chegar no balcão do fórum, pedir uma informação, ou pede um breve relato do próprio andamento processual, isso você pede através de uma certidão, eles vão te informar como é que está andando o processo. Agora, se você tiver reunido os 4 herdeiros que constam na petição inicial do inventário. No inventário, quando fazemos a petição inicial, a gente coloca o nome, endereço de todos os herdeiros. Basta você analisar e reunir todos eles. Se todos eles estiverem de acordo com a venda, você não tem problema nenhum. Ao final da venda, você pede um alvará ao juiz para outorgar a escritura àquele comprador. Só lembrando que caso for todos de maior idade, não for um tipo de inventário litigioso, for uma coisa simples, hoje é bem mais rápido, bem mais prático, embora custe um pouquinho mais caro, é de se dirigir ao cartorário, que hoje eles têm essa outorga para fazer, né? Exatamente. O cartorário, muito bem. Vamos ver aqui uma outra questão aqui. Os corretores de imóveis efetivam seus negócios lavrando a escritura. Existe algum prazo de responsabilidade nessa prestação de serviço, né? Ou ela se cessa mediante a lavratura da escritura? Queria dizer, para o senhor melhor entender, seria assim. Quem faz um prédio, ele tem responsabilidade pela estrutura por 5 anos. Exatamente. O corretor tem algum prazo determinado para responder por essa prestação de serviço ou lavrou a escritura, cessou ali a prestação de serviço dele? Doutor Gilberto, de uma vez que o corretor apresentou ao comprador todas as certidões pertinentes à negociação imobiliária, ou sejam, distribuidores cíveis, executivos fiscais, trabalhista, etc. Aquelas certidões elencadas na 7.433. Apresentou todas as certidões, está tudo correto. O tabelião, por sua vez, lavrou a escritura dentro das normas estabelecidas pela corregedoria. Observou que não há débito com o município, não há nenhum problema que implique na lavratura de escritura, a responsabilidade do corretor termina. Ótimo. Vamos ver aqui uma questão aqui do Flávio Oliveira, lá de Ribeirão Preto. Ele faz uma boa colocação. Quando ele diz assim,
Caros colegas, ele está se dirigindo a todos vocês que nos acompanham nesta manhã. Temos que confessar a nós mesmos que a atitude dos proprietários com relação à profissão, se mudarmos a maneira de trabalhar, passando nós a respeitar e praticar nossa própria legislação, né? Caso contrário, continuaremos a intermediar negociações sem garantia de honorário. Certo ou errado? Na minha opinião, está certíssimo. Precisamos sim trabalhar dentro da legislação, com ética, com muita responsabilidade, respeitando o seu cliente vendedor, respeitando o seu cliente comprador, respeitando a sociedade como um todo. Isso é o que o nosso presidente José Augusto Viana Neto mas quer que a profissão atinja um grau muito bom para que possamos atuar com muito profissionalismo. O senhor concorda com isso, doutor Daniel? Concordo. Aliás, eu vou parabenizar o colega pela pergunta, que é muito bem apropriada. Ocorre o seguinte, normalmente, lamentavelmente, os colegas corretores de imóveis trabalham. Eu vejo, por exemplo, nós temos imóveis lá com exclusividade, o outro colega vem, coloca a placa dele e continua trabalhando. É uma falta de respeito total à legislação, e é uma falta de respeito, inclusive, ao comprador e ao vendedor. Porque o que tem que se exigir, normalmente, é uma autorização, de preferência com exclusividade. Normalmente, é muito difícil um proprietário dar uma exclusividade para venda. Mas o colega está de parabéns com a pergunta dele, e é por aí mesmo que funciona a nossa profissão. A exclusividade é difícil, mas não é impossível. Certo. Vamos lembrar do jargão popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha lá, hein? Preste atenção nesta minha colocação, porque eu recebo muito e-mail a respeito desta questão. Doutor Daniel, uma venda com financiamento, bem como garantia de empréstimo ao agente financeiro, pesquisa o nome do vendedor e do imóvel. O agente financeiro, como vai ter aquele bem como garantia, ele pesquisa o nome do vendedor e pesquisa o nome, e pesquisa também o imóvel para ver se está tudo regular, né? Para ver se não há nenhum tipo de impedimento. Faço uma pergunta. Mesmo assim, o corretor tem a obrigação de levantar todas as certidões pertinentes para não ser responsabilizado, ou ele não tem essa obrigação? Veja, o corretor não tem essa obrigação, porque o órgão financeiro, por si só, já tira todas as informações do vendedor e do comprador. Mas há de cautela, é aconselhável que o corretor extraia todas as certidões, que afinal o custo dessas certidões não são tão elevadas. A partir agora do dia 15 de março, a certidão que era mais difícil de se extrair é a trabalhista. A partir de 15 de março, o senhor extrai a certidão via internet. Então, facilitou muito, não precisa mais ir até a Barra Funda para retirar essa certidão. É aconselhável que o corretor extraia todas as certidões, faça um protocolo, entregue para o comprador e comunique o vendedor que entregou aquelas certidões ao comprador, que está tudo de acordo, o imóvel, a situação jurídica do vendedor e a situação jurídica do comprador. Muito bem. Vamos lá, queremos aqui então agradecer ao Redoval. Ele diz assim: parabéns pelos esclarecimentos. Nós temos aqui a Maria de Lourdes, ela diz assim: nos casos das partes assinarem a proposta, mas um deles desiste da compra, tem valor jurídico? Ela quer saber se vai receber os honorários dela. Sem dúvida alguma, querida. De uma vez que você tem uma autorização para venda, você conseguiu uma proposta dentro das bases estabelecidas pelo vendedor, e amanhã qualquer um deles se arrependeu, sem dúvida alguma você vai ter direito à comissão. Isso, inclusive, cabe uma ação, porque essa é uma ação de alimento, inclusive. Olha aqui, o Danilo... Opa, sumiu aqui minhas perguntas. Vamos lá, cadê? O Danilo Alexandre Montanhana, ele diz assim: bom dia, gostaria de saber se fotografia do cliente dentro ou em suas proximidades, como na fachada do imóvel,
é válido como documento de prova? Vou fazer essa pergunta ao doutor Daniel, mas eu vou responder como eu costumo fazer. Normalmente, eu não coloco ninguém nas minhas fotografias, porque se eu vou colocar a fotografia de uma pessoa sem autorização dela, mesmo ela estando somente dentro da casa dela, na minha ficha, na internet, eu acho que não fica legal, né, doutor? Não, o senhor vai responder, inclusive, por utilização indevida de imagem. Então, não serve como prova, meu amigo. Vamos lá. Temos aqui Leandro Barreto. Finalizamos uma venda. Levantamos as certidões antes da assinatura do contrato de compra e venda. Como deu positiva aqui, vamos lá, uma certidão trabalhista, alertamos e deixamos claros o vendedor sobre o caso. Mesmo assim, o vendedor decidiu, por livre iniciativa, fazer a aquisição. Hoje estamos com o processo paralisado porque o advogado da compradora está questionando tal processo, inclusive com ameaça de rescisão de contrato. Ou seja, é devido ao corretor à comissão, pois fez todo o procedimento legal sobre a venda e ocasionou o problema. Foi o vendedor. Então, isso quer dizer que ele tirou a certidão, a trabalhista nós costumamos chamar que é a rainha das certidões. Então tem um problema. E ele está fazendo essa pergunta sobre essa questão do apontamento na certidão trabalhista. Exato. Que, via de regra, colega, as certidões prescrevem, de acordo com o 74 do CTN, em 5 anos. Ocorre que, lamentavelmente, a certidão, a trabalhista, ela decorre o prazo de 30 anos para prescrever. Então, é um grande problema. A pessoa sempre fica na... Agora, se você tirou todas as certidões e eles insistiram na compra, a tua comissão é devida, mas a responsabilidade, eu nem optaria por receber a comissão, não, porque você amanhã pode cair um processo em cima de você de responsabilidade, porque você devia ter tirado a certidão trabalhista e advertido o comprador. Olha, muito bem. Vamos lá, nós temos aqui a pergunta da Carmen Shimabu. Opa, ia falar Shimabukuro, desculpem. Shibukawa. Gostaria de saber se numa venda com financiamento por um agente financeiro, que ela escreveu o nome, mas não vou falar. O corretor passou todos os documentos para o representante do agente financeiro, correspondente bancário. Se o banco esquece de enviar os documentos para dar entrada no financiamento, o corretor é responsável pelo erro do banco? Eu acredito que não, né? Vai demorar. Normalmente, nós, por exemplo, trabalhamos com a Caixa Econômica Federal, com o Bradesco, com o Santander, etc. Quando nós vamos dar entrada, eu procuro, na Moca, por exemplo, eu dou entrada na Arthur Azevedo, que é uma agência do nosso contato. Nós procuramos fazer um protocolo e dar entrada sempre documentado, porque o banco não vai deixar de tocar o financiamento de uma vez que está tudo certo, porque a finalidade do banco é fornecer o dinheiro para ter a lucratividade dele. Ele tem que emprestar o produto dele, porque se ele não emprestar, ele não ganha dinheiro, né? Exato. Nós temos aqui o Hércules Win de Paula, lá de Mogi Guaçu. Ele já fiz uma venda no valor de 6.500.000 reais. Parabéns, hein? Por enquanto, parabéns. Vamos ver qual é o termo da pergunta dele, né? Tem contrato assinado de compra e venda, mas os compradores desistiram. O que eu faço, doutor Daniel? Veja, colega, se você tem uma autorização de venda, se você tem uma proposta de compra, o comprador desistiu, sem dúvida alguma, você deve acionar quem de direito, o comprador ou o vendedor. Se for o caso da desistência do comprador, acione o comprador, que você tem a proposta, tem autorização, você irá ser ressarcido com os teus honorários. Muito bem, nós ainda temos 3 minutos para o final do programa. Vamos aqui, Luiz Galdino, de São Paulo. Em uma eventualidade na apresentação do imóvel pelo corretor ao pretenso comprador, havendo a negociação direta vendedor e comprador, os contatos de os contatos de registro na conta do telefone, eventuais fotos do veículo,
filmagem de câmera de segurança de imóveis vizinhos pode ser utilizado judicialmente para a cobrança do honorário, não havendo a conciliação? Veja, é como nós falamos logo no início do programa. Se não houver uma autorização por escrito do vendedor, com autorização para você vender o imóvel, se não houver toda aquela questão, proposta assinada pelo comprador, apresentada ao vendedor por escrito também, se você não tiver documentado, lamentavelmente você não vai receber a comissão. Olha, muito bem. Ricardo, meu amigo Ricardo lá de Salto, ele faz aqui, olha, bom dia, tenho 2 clientes. É bom dar um para mim, Ricardão. Já com o processo dentro da CEF, aprovado a linha de crédito no SBPE. Para dar sequência, a Caixa exige que o vendedor, a loteadora, tenha uma conta aberta na Caixa. É de obrigação a loteadora ter essa conta, ou ela pode se negar a fazer isso e meus clientes não terão mais o direito a esse financiamento. Não, precisa abrir para receber o crédito. Precisa ter sim a conta, porque o crédito não é liberado em cheque, é liberado sim na conta corrente do vendedor. Ok, Ricardo? Vamos lá. O José de São Paulo. Minha pergunta seria sobre a comissão cobrada, vamos falar sobre honorário, hein, gente? Cobrada sobre a cessão de direito sobre uma unidade autônoma, ou seja, um imóvel que está ainda em construção. Primeiro, o corretor pode intermediar a venda e quando deverá ser cobrado caso a venda seja concluída. Lembrando que foi pago apenas uma parte pelo imóvel e a vendedora está recebendo apenas a parte paga corrigida. Eu acho que aí depende do acerto que é feito para ele poder, não é? Depende do acerto entre as partes e é aconselhável sempre que ele vá à construtora ou ao incorporador e tome a anuência de que está transferindo o imóvel para um terceiro. Muito bem, então vamos fazer aqui um rápido bate-bola, porque nós temos ainda 1 minuto. O corretor ele vende o imóvel, ele apresenta todas as certidões, é à vista. Aí ele vai no cartorário, normalmente o cartorário pode usar lá do decreto 94, não me recordo qual é, que dispensa a certidão. O corretor deve exigir que o cartorário coloque as certidões lá na escritura, né? Exatamente. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Numa transação efetivada que envolve corretor que tem o imóvel, corretor que tem o comprador. São 2 corretores fazendo uma transação. Eu sou o dono da mercadoria, do imóvel, e o outro colega tem o cliente, né? Então, nessa transação, num eventual litígio, cada profissional responde pelo seu cliente ou eles vão responder pela essa transação? Os 2 são responsáveis pela transação. Sem dúvida nenhuma que os 2 são responsáveis. Porém, sabe, qual deles é que está com a documentação hábil de autorização, etc., para poder fechar a negociação? Esse vai ser responsabilizado. Vamos lá. Gerson Albuquerque, ele disse, bom dia, senhores. Trabalho como autônomo na região de Mauá, São Paulo. Ocorre que aqui vários imóveis não têm escritura, por diferentes situações. Porém, tenho observado que imobiliários locais anunciam esses imóveis mencionando que a documentação é só o contrato. Está legal isso? É legal fazer isso, doutor? Não, veja, um contrato não é um documento hábil para a prova da propriedade. Então, ele deve aconselhar as pessoas a regularizarem esse imóvel ou através de uso capião ou outro método adotado pelo sistema jurídico, entendeu? Para poder fazer a negociação. Não deve fazer um negócio dessa forma, não. O documento está irregular? Exato, é irregular. Muito bem. Vamos lá. Queria já, de antemão, agradecer a todos os colegas que nos acompanham nesta manhã, viu, doutor Daniel? São colegas lá da cidade de Americana, Havaiandava, Barueri, Bauru, Campinas, Caraguatatuba, Casa Branca, Catanduva, Guarulhos, Hortolândia, Itapema, Jaboticabal, Jundiaí, Limeira, Mairinque, Marília, Mongaguá, Paulínia, Piracicaba. Piracicaba vou estar no dia 5 de março aí, Ministério Casa Paulista, hein? Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo André, Santos, São Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São Vicente, Sebastianópolis do Sul, não sei qual é a cidade, se é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sorocaba, Taboão da Serra, Rio de Janeiro, muitos colegas aqui de São Paulo. Queremos agradecer a carona nesta sexta-feira
1º de março de 2013. Já de antemão queria agradecer ao Dr. Daniel por estar disponibilizando a todos nós, colegas corretores do Brasil, sobre todo o seu conhecimento de 50 anos atuando como corretor de imóveis e advogado no mercado imobiliário. Olha, essa vasta experiência ele nos disponibilizou graciosamente de maneira a colaborar com os colegas através da sua experiência como um profissional ainda ativo no mercado imobiliário. Então, doutor Daniel, nosso muito obrigado em nome do Viana, em nome de toda a diretoria do CRES, em nome de todos os colegas que nos acompanham nesta manhã. Faça suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer a todos os colegas que enviaram essas perguntas, que sem essas perguntas não haveria o motivo de eu estar aqui. E quero deixar à disposição de todos. Alguma dúvida que ocorra, mande um e-mail para o Dr. Gilberto, que ele me encaminhará e, sem dúvida nenhuma, eu responderei com todo prazer. Eu quero agradecer a todos os colegas, especialmente os colegas da DM Imóveis, que é a nossa empresa na Moca, que estão nesse horário nos assistindo. Muito bem, então a todos da BM Imóvel, meu forte abraço a vocês aí, obrigado pela carona, tá bom, colegas? Vamos lá, só lembrando, na próxima sexta-feira, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Exato. Mas estará novamente aqui o Eduardo Lira falando sobre técnicas de vendas, porque ele vai responder muitas perguntas que não houve tempo no último dia que ele esteve presente. E só lembrando, dia 15, novamente estará conosco o Dr. Mauro Antônio Rocha, do Jurídico da Caixa Econômica Federal. Colegas, muito obrigado por esta carona que vocês nos deram nesta manhã de sexta-feira, dia 1º de março. Eu espero vocês na próxima sexta-feira. Boa sexta-feira, um bom final de semana, muitos negócios. Um forte abraço meu e do nome do Dr. Daniel e da diretoria do CRES, além do Viana. Se sintam todos abraçados e espero vocês na sexta-feira que vem. Muito obrigado e até a próxima.